Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num cenário diferente. Eu tô na JF Decorações. Vim aqui conversar com a Ju, que é aqui da loja. Aqui é uma loja que, olha, eu vou vir várias vezes. O tema de hoje, como vocês viram aí no título, é papel de parede, mas aqui depois tem pano pra manga ainda pra fazer vários vídeos. Vamos conferir então o dossiê papel de parede. Vamos lá? Então, gente, a Ju ficou meio envergonhada de aparecer, mas eu fiz uma entrevista com ela antes e eu fiz um roteirinho aqui sobre... Tem várias coisas para falar sobre o papel de parede. Depois eu vou mostrar uma geral aqui. Eu deixei o mais diferentão que eu já vi, ó, esse aqui, que é o holográfico, para ficar no cenário. Mas depois eu dou uma geral aí nos álbuns. Tudo isso aqui atrás de mim, ó, é álbum de papel de parede. Bom, então, começando pela parte técnica, né? São dois tipos de papel de parede que tem no mercado hoje. Papel de parede mesmo, tá? Já vou falar sobre isso mais pra frente um pouquinho. Então temos o vinílico e o vinilizado. Na verdade, esses aqui que tem nesse álbum, eles são vinílicos mesmo. Eles têm uma textura, eu não sei explicar direito não, mas a composição dele quase sai de um papel e passa a ser emborrachado. Dependendo, inclusive, do tipo de textura e de estampa que ele tem mais isso, mais evidenciado. Esses aqui ainda lembram um pouco o papel mesmo, mas tem alguns que parecem, inclusive, uma borracha mesmo. Esse vinílico, ele tem essa característica e ele permite uma limpeza mais fácil. Você consegue passar um paninho úmido, alguma coisa assim, porque ele resiste mais à umidade. O que não significa que ele pode ser instalado em cozinha, em banheiro, em área externa. Isso, papel de parede não combina com umidade. Então, em caso de banheiro, a gente vê às vezes em revista, tal, é no máximo um lavabo daqueles assim, que só usa quando vai visita em casa, sabe? É isso, no máximo lavabo. Falando em umidade, a parede onde vai ser colado o papel de parede, ela também não pode ter umidade. Mesmo sendo uma sala, um quarto, às vezes a gente tem problema de umidade em algumas paredes de casa. Não pode, porque a cola vai reagir com essa umidade e vai acabar descolando com o tempo. E a gente não quer isso, né? Da mesma forma, sabe aquela parede que fica virada para o sol da tarde, que pega aquele sol direto por fora mesmo? Vem o sol da tarde, esquenta muito essa parede? Também pode acontecer dessa parede ficar muito quente e esse calor também reagir com a cola do papel e acabar descolando com o tempo. Outra coisa onde não pode ser instalado papel de parede, eu não sei se aí no quadro dá pra ver, mas por exemplo, aqui tem uma parede com grafiate, não pode, porque o papel ele vai ficar super justo ali na parede, então ele vai aparecer todo tipo de relevo. Vai aparecer todo tipo de relevo. Vai aparecer todo tipo de relevo que tiver ali embaixo. Então, da mesma forma, eu não tenho como colocar um papel sobre uma parede de azulejo, por exemplo. Porque vai aparecer o relevo de cada peça desse azulejo. Muito bem, dito isto... E aí vocês vão me perguntar, mas e aqueles papéis que eu compro na internet, que vem um rolinho assim, que é autoadesivo? Gente, aquilo não tem nada a ver com esse material. Esse material aqui, ele é feito específico para isso, para ser durável, para formar mesmo uma película sobre a parede. A impressão dele é diferenciada. Depois eu vou dar uma passeada aí pelos álbuns, vocês vão ver a questão da textura. Então, por exemplo, eu peguei esse aqui meio exagerado, né, que é o holográfico. Mas você vê, tem brilho, tem alguns aqui que tem textura mais evidente. Deixa eu ver se eu acho mais. A estampa dele é diferenciada. Aquele é um contátil, né? Um papel contátil com uma impressão em cima. É horrível? Não, às vezes você tem ali um troquinho só para
reformar um ambiente, opta por aquele, mas não é o mesmo produto desse. E aí, esse aqui, aquele, né? Voltando àquele, você até consegue colocar sozinho, tal, a colocação dele eu acho que é até mais simples, talvez. Mas o acabamento dele não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Para esse aqui, até por uma questão de valorizar o custo dele, né? Porque não é exatamente uma coisa barata, o ideal sempre é contratar mão de obra especializada. Mas por que eu falo isso? Não dá para você mesmo comprar um rolo e colocar o papel? Dá, não tem muita ciência. Mas a colocação, por exemplo, as emendas, então vamos pegar esse aqui, ó, que tem esse desenho, né? Então eu vou colocar o rolo assim na vertical, enfim, vou colocar a primeira faixa. Quando eu vou colocar a segunda faixa, essa emenda aqui, ela tem que ser perfeita. Então, o próprio papel aqui atrás, ele vai indicar o quanto que eu vou perder em cada rolo para poder fazer esse encontro entre uma faixa e outra. E esse encontro tem que ser perfeito, porque senão, né, você fica vendo a emenda e ninguém merece, né? Fica mal acabado. Outra coisa importante de ser dita é que, às vezes, a pessoa vai vir fazer a conta e ela faz a conta, né, da parede. Ah, minha parede tem 2 por 3. Então, ela tem 6 metros quadrados. Aí ela chega aqui, o rolo tem 50 centímetros por 10 metros, mais ou menos isso. Ah, então eu vou precisar de 2 rolos. Não é bem assim, a conta não é tão simples. E quem vai saber fazer a conta é a empresa que vai te fornecer o papel de parede e o colocador, né, o instalador do papel, que vai saber fazer direitinho essa conta, porque tem essa perda do encontro. Outra coisa, que até eu não sabia, a emenda não pode ser na vertical. Eu não tenho como vir com uma faixa, terminar no meio da parede e seguir com a próxima. Essa emenda aqui, ela não funciona, porque com o tempo ela pode ficar aparente. Então a Ju tá lá me explicando que eventualmente, num cantinho que fique muito escondido, para evitar de comprar um terceiro, quarto rolo de papel, né, que tem 10 metros, às vezes usa-se um pedacinho naquele cantinho que não aparece, mas não é o ideal, porque a emenda não fica perfeita. Bom, o que mais que temos para falar sobre o papel? Preço. Bom, o preço é relativo, né? Como eu falei, temos aqui uma grande variedade. A questão de ser nacional ou importado, eu estava conversando com ela que na verdade o importado consegue chegar numa qualidade até melhor por um preço igual ao nacional. Então aqui, por exemplo, a maioria dos álbuns são todos papéis importados. Mas o que faz um papel ser mais caro que o outro? A textura, o desenho, o fato dele ser mais em relevo, menos em relevo, ele ter filete dourado, ele não ter filete dourado, né? Ele ter um tamanho do rolo maior, menor, tudo isso interfere no preço. Então não adianta eu vir aqui falar para vocês, é a mesma coisa do porcelanato. Não adianta eu falar para vocês, porque tem porcelanato de R$20 e tem porcelanato de R$500. Então, complicado. O bom mesmo é vocês pegarem as referências do que vocês querem, virem até a loja, pedir para a Ju ou para o Edson, pessoal, ir fazer a medição na obra mesmo, porque eles vão saber falar a quantidade certinha que vai em cada obra, né, em cada situação, e aí fazer a conta e ver se encaixa, né, no orçamento. O ideal, o que eu recomendo sempre, por uma questão até de custo mesmo, é usar o papel em detalhes, assim. Então, usar o papel como se fosse uma cabeceira de cama, ou um hall de entrada, que é uma parede menorzinha para dar um destaque, porque o papel, assim, na hora que você instala, você consegue instalar ele em um dia, sei lá, questão de horas, né, dependendo do ambiente. E em questão de horas, diferente de uma tinta, você muda completamente o ambiente, né? Eu vou deixar rodando aí agora algumas imagens de ambientes que colocaram papel de parede. O que eu consegui achar antes e depois eu coloco, tá? São imagens que eu pesquisei na internet mesmo, mas eu já conversei com a Ju que a gente vai ver uns antes e depois aí para poder mostrar para vocês mais real. Mas enfim, tá? Eu vou deixar rodando aí um pouquinho, já eu volto para folhear alguns álbuns aqui com vocês. Vamos lá ver as imagens.
Gente, esqueci de encerrar o vídeo, cabeção. Eu, cabeção, né? Mas fiquei meio perdida assim com tanta opção. Vocês viram que bacana? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha tirado um pouquinho das dúvidas de vocês. Esse vídeo foi um vídeo pedido por alguns de vocês, então eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Se vocês quiserem, eu volto lá na JF, a Ju é uma querida. Beijo, Ju, obrigada pela recepção, por toda a entrevista aí, por todas as informações que você deu. E como eu disse, lá tem também persianas, tem piso vinílico, tem piso laminado. Então tem bastante pano para manga pra gente conversar lá na JF Decorações. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, tá? Os contatos da Ju, para vocês, se quiserem entrar em contato. Como vocês viram, são infinitas opções, né? Mas eu acho que esse vídeo ajudou a tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. Gente, não esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, por caridade. A gente se vê terça-feira na Pílula de Arquitetura. Até lá, tchau!